Bom, olá. Essa é a nona aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, continuando a revisão aí da geometria. Só tem esse tema e mais um. O tema de hoje será semelhança de triângulos, tá? Então vou fazer um panorama geral. Hoje vai ser uma aula mais light, eu vou só dar o conceito, fazer um exemplo. Depois a gente vai fazer um exercício aí da ETEC. Eu só não estou lembrado do nome, mas quando tiver o ano, mas quando tiver certinho eu projeto para vocês aí o exercício, tá? Bom, então primeiro aqui só um breve histórico. Tales de Mileto também, antigamente todo mundo fazia tudo, né? Era matemático, filósofo, um monte de coisa, né? Então ele é um dos filósofos, aí tem até uma frase bastante interessante, né, dele: procure sempre uma ocupação, quando o tiver, não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito, né? Tales de Mileto. Mileto era uma cidade onde é localizada hoje a Turquia, tá? E aí ele foi considerado, aí, ele veio antes de Pitágoras, um século e alguma coisa antes de Pitágoras, e ele foi considerado o pai da geometria, né, que é a ciência que estuda o geo é terra e metria é medida, né? Então a ciência que estuda as medidas aí da terra, né, da natureza, assim vai, tá? Os temas principais aí: proporção e razão, que a gente vai dar uma lembrada, a gente chama, né, popularmente de regra de três, essas ideias, e a parte que ele desenvolveu da geometria foi o estudo para descobrir, através de triângulos semelhantes, um lado de um deles aí. Então eu coloquei mais ou menos, vou contar aqui um pouquinho mais ou menos como que era a história, né? Uma das viagens para o Egito, ele precisava descobrir qual é a altura de uma dessas pirâmides, tá? Então o que ele fazia lá? Ele tinha uma vara, um cajado, alguma coisa assim. Ele fazia colocava esse bastão, e aí esse bastão obviamente projetava uma sombra, tá? Que aí tá mais ou menos aqui por causa da linha do sol. E no caso, a pirâmide também projetava uma sombra, então ele desenhava mais ou menos aí, não sei se era papel, papiro, alguma coisa assim, e aí fazia o que a gente conhece hoje como semelhança de triângulos. Então esses dois triângulos, eles são semelhantes. O que significa semelhança? Semelhança é igualdade? Não, tá? Semelhança quer dizer que eles são parecidos. Então esse triângulo menor, ele tem as mesmas características desse triângulo maior aqui. Tá? Quais são as características? Os ângulos são iguais, né? Por exemplo, não tem a medida, mas se eu medisse esse e esse, seria a mesma medida. O ângulo de 90 graus também tem lá, né? Então ele tem as características parecidas, tá? Então ele usava essa relação. Hoje em dia, como é que se usa? Por exemplo, se você tem um prédio que tem 7 andares, por exemplo, como que você faz para calcular a altura sem precisar usar semelhança, né? A altura média hoje de um andar é aproximadamente 3 metros, então você faz 3 vezes 7, 21 metros, acabou, né? Assim que é feito. Mas nessa época era um pouco diferente, porque eram construções quase que artesanais, né, e tudo, então era um pouco mais difícil, então usava essa ideia, né? Aí eu preparei um exemplo que usa mais ou menos essa ideia que Tales de Mileto usava, né, alguns séculos antes de Cristo aí, tá? Então tem lá um rapazola de 1,65 metros e a projeção da sombra, né? A projeção da sombra sempre é menor do que geralmente a altura aí, né? Tá lá a altura dele e a sombra que ele tem lá, 1,16 aproximadamente. E aí, com essa ideia de semelhança de triângulo, calcular a altura da árvore, que também está projetada lá a sombra, está 13,92. Então, o que Tales fazia? Ele achou as relações de proporcionalidade. O que significa isso? Que popularmente a gente chama de regra de três, né? Então, conforme vai aumentando
os lados de um ou do outro triângulo, a gente acha uma ideia de proporção. Então a proporcionalidade sempre a gente resolve usando o método da regra de 3, que é o teorema de Tales, né? Então ali a medida da árvore eu chamei de x, tá vendo? E aí a gente vai aplicar, são 3 números, sobra um número para a gente colocar. Como que nós fazemos o cálculo? Ó, as primeiras medidas eu coloquei do maior para o menor, tá vendo? As medidas do Rapazola lá, né? 1,65 e a sombra dele projetada 1,16. Então usei a razão. A razão significa que a gente divide os dois números, né? E peguei a altura da árvore que eu chamei de x, poderia ser qualquer outra letra, h também poderia ser utilizado, e a projeção da sombra, 13,92. Como que resolve isso daí? Fácil, né? Tá dividindo, multiplica. Então os dois a gente vai multiplicar em forma de cruz, tá vendo? Igual eu fiz lá, e você já faz isso desde do 7º ano, não vai ter muita dificuldade, né? Eu geralmente começo pela diagonal que está o x. Então 1,16 vezes x vai dar 1,16x, né? E aí tem que fazer a multiplicação do outro lado lá. Eu não vou fazer as multiplicações, que é só para dar uma lembrada, e esse exemplo também está com número decimal, né? Então eu só vou colocar a resolução aí só para dar uma lembrada nessa parte de semelhança, tá? Então 1,16 vezes x dá 1,16x, e aí tem que fazer a multiplicação dos dois lados. Só lembrando que o contrário de dividir é multiplicar, e é assim que a gente resolve, né? Vocês já fizeram 1 trilhão de vezes isso daí. Resolvendo a multiplicação do outro lado, aqui, isso, resolvendo a multiplicação desses dois números dá 22,968, certo? Aí o que acontece aqui? Esse 1,16 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, então aí a gente faz a divisão de 22,968 dividido por 1,16. Essa divisão é difícil de fazer sem calculadora, né? Mas só para dar uma lembrada. E aí eu acho a medida lá, né? Então era mais ou menos isso que era feito, tá? Na parte de semelhança. Aí aquela árvore, segundo os cálculos aí, dá 19,8 metros, tá? Então é essa a ideia, né? Não é nada novo, tá? É só para dar uma lembrada. Então geralmente esses triângulos também podem ser apresentados um dentro do outro, tá? Então é a ideia de semelhança. Então se os triângulos são semelhantes, significa que os lados deles é proporcional, aí dá 3 números, a gente aplica a regra de 3, por isso que a gente popularmente chama de regra de 3, né? Porque 3 números a gente precisa achar o 4º número, certo? Então hoje é só isso, só para dar uma lembrada. Aí na próxima aula, segunda-feira, nós vamos fazer um exercício da ETEC que trabalha essa ideia de semelhança de triângulo. Lembrando que semelhante quer dizer que não é igual, né? Eles têm características parecidas. Tudo bem? Forte abraço, bom final de semana. Não esqueça de se inscrever no canal, fazer os exercícios, postar no grupo aí dúvida e tal. E aí a gente vai trabalhando dessa maneira. Um abraço a todos.